Aqui acho que foi do 6 que eu mandei, o 6 e 7. Foram 3 versículos, foi por 2 versículos. 7 ao 9. 7 ao 9, ok? Leia aí, Vaninha. Só um momentinho. Vamos lá. Atos 12, 7. Repentinamente apareceu o anjo do Senhor e uma luz brilhou na cela. Ele tocou ao lado de Pedro e acordou. Depressa, levante-se, disse ele. Então as algemas caíram dos punhos de Pedro. E o anjo disse, vista-se e calce as sandálias. E Pedro assim fez. Disse ainda ao anjo, põe a capa e siga-me. E saindo, Pedro o seguiu, não sabendo que era real o que se fazia no meio do anjo, tudo que aparecia vazio. Foi até aqui. Né? Como eu falei, né, quando eu estava lendo esse capítulo, mas quando eu li esses versículos, né, assim, a primeira coisa que a gente vê que inicia o 7, diz assim, que repetidamente, quando a gente vê lá no livro de Atos, capítulo 2, né, fala desse de repente. A mesma coisa, eu não sei se você já teve uma impressão, ou você já viveu isso, né, assim, de tudo está na calmaria e de repente, né, você ter planejado as coisas, paz, Angélica, né, nunca mais falamos, e tá tudo na calmaria, ou a gente, né, programa, né, quantas vezes assim, por exemplo, você se programou, isso já aconteceu, né, com a gente estarmos no culto, né, assim, e depois de terminar o culto, nos convidar para ir na casa de alguém e ali nós orarmos juntos e Deus fazer um milagre, houver cura, né, houver salvação. E às vezes a gente, eu não sei se você já parou e pensou assim, disse, nossa, eu nem planejei isso, né, assim, foi um de repente. Às vezes, né, por exemplo, às vezes eu estou em casa, né, quando eu não estava trabalhando, ou quando eu trabalhava em plantão, né, e aí quando eu estava em casa, às vezes ou quando eu largava também, até aqui do trabalho, de repente eu aparecia, né, assim, na casa de alguém, ou visitava alguém, e como, por exemplo, agora, né, assim, você teve uma palavra, né, que algumas pessoas falaram tão tremendo, que foi tremendo, que Deus falou muito forte ao seu coração, e eu estava na sala, né, assim, e de repente, esse de repente, repentinamente, né, ou seja, sem você estar esperando, sem você estar sabendo, né, e exatamente a que hora, exatamente a que momento, né, o Senhor vai falar com você ou vai fazer algo para você, né? A gente não sabe nem o tempo, né, assim, nem as horas, a gente não sabe. E aí, essa palavra, né, repentinamente. Às vezes a gente está até, tipo, vivendo um torrão, né, de provas, de situações, de pessoas, sei lá, estava tudo calmo, de repente algo mudou, né, assim, de repente alguém ficou meio assim com você e tal, e você às vezes fica sem entender como pode, né, até ontem, até agora de manhã, e aparece esse de repente. E o Senhor, quando eu estava lendo, né, esse texto, o Senhor estava também ministrando ao meu coração. Esse Deus que nessa manhã, né, ministrou ao nosso coração e falou, né, perguntando, né, assim, para mim e para você, alguma coisa demasiadamente impossível que eu possa fazer. Esse Deus, nessa tarde, né, está dizendo para você também, está dizendo para mim, né, repetidamente, ou seja, de repente, quando eu e você não sabe, mas estamos esperando, né? Talvez você esteja esperando, como eu estou esperando, o milagre, né? O de repente de Deus,
o milagre de Deus surgir. Pedro, quando estava naquela prisão, ele não sabia exatamente como seria que ele ia ser livre, ser liberto daquela prisão, né? Assim, o que ele sabia era que ele estava ali preso e que ele ia se apresentar àquelas autoridades que iriam julgar, dizer, né, a ele a sentença sobre ele. Ele sabia que Deus podia fazer o milagre, mas ele não sabia que naquela noite, exatamente naquela noite, o Senhor, né, assim, apareceu o anjo do Senhor, como diz, repentinamente, ou seja, quando ele não esperava. A Bíblia diz que ele estava deitado e ele estava dormindo, viu? Porque a Bíblia diz que o anjo lhe tocou e o acordou, despertou, ou seja, ele estava dormindo. Provavelmente, né, quem tem esse costume, né, assim, quem tem esse hábito de, antes de dormir, agradecer a Deus, louvar a Deus, bendizer a Deus pelo dia, por tudo que Deus fez, né, assim, e dorme. Talvez até declarando o que o salmista disse: em paz eu me deito e logo pego no sono, porque o Senhor tem cuidado de mim, né? Talvez tem pessoas que oram, agradecem, ó, pega logo no sono, né? Assim, não tem tempo de ficar pensando besteira ou qualquer outra coisa, porque tenha certeza de que o Senhor está cuidando, que enquanto está dormindo, o Senhor está velando por nós, né? Assim, para que nenhum dano aconteça em nossas vidas, nem quando nós estamos dormindo. Ele não deixa de trabalhar, ele não deixa de estar em vigia pela nossa vida. Pedro estava nesse momento, nessa situação, ou seja, já tinha deitado, já estava dormindo, e a Bíblia mostra que o anjo chega, toca, acorda ele, né, assim, e como, né, assim, né, algumas pessoas que estão entrando agora, como Camilinha também, né, assim, né, esse de repente, que a gente não sabe, eita, a pastora vai pregar agora? Foi marcado alguma coisa? Nada, rapaz, de repente eu estava aqui, ela falou, mandou um versículo, e de repente ela disse, vamos cultuar, vamos falar da palavra de Deus, vamos meditar nessa palavra. Esse de repente que humanamente, né, assim, a gente só sabe quando, né, se, eita, Bruninho, o que foi que eu fiz aí? Toquei alguma coisa aqui. Toque na tela novamente. Pronto. Obrigada, Bruninha. Aqui, né, se não for minha irmã da mídia, né, minha filha da mídia, a pastora fica. Acho que foi quando eu girei, bati sem querer na tela. Quando toca aí, muda. Oi? Quando toca na tela, muda de filtro. Não é? E aí, de repente, a Bíblia diz, né, assim, que repetidamente, esse de repente de Deus, sem nós esperarmos, né, assim, acontece. Esse é o primeiro ponto que nessa tarde eu quero compartilhar com você. O Deus que falou para mim assim, ó, repetidamente, filha, eu chego, eu faço. Esse Deus está dizendo para você também, repetidamente, ou seja, sem você estar esperando, né? Sem você estar realmente esperando, essa é a pergunta, assim, esperando não no sentido de que você desistiu, esperando, dizendo assim, sim, você está esperando porque você não sabe a hora, né, assim, ou seja, que era hoje, que é agora, né, mas esperando, você espera no Senhor, né, espero que vocês tenham entendido, né, assim, quando eu digo assim, sem esperar, porque a gente não sabe exatamente a hora, né, que o milagre sobrevém sobre as nossas vidas. Pedro esperava em Deus. Pedro sabia que Deus ia lhe socorrer, ele só não sabia que seria naquela noite. Ele não sabia exatamente que era naquela noite. Talvez Pedro estivesse esperando porque a igreja estava orando incessantemente, porque o texto diz isso, que a igreja estava orando incessantemente, ou seja, sem parar, né? Então,
Pedro imaginava que, chegando lá, né, no tribunal, né, assim, o Senhor o libertasse, né, o Senhor fizesse. Né? Por quê? Porque Deus ele pode fazer todas as coisas, porque tudo é possível ao Senhor. Não existe nada demasiadamente impossível que Deus não possa fazer. Só que Pedro dormiu. Ele dormiu porque ele não esperava que seria naquela noite que o Senhor vinha sobre a vida dele, que ia o colocar liberto daquela prisão. O segundo ponto que eu vejo nessa mensagem que me chamou a atenção é que o anjo fala para ele, veja, de repente o anjo chega, toca nele, ele acorda, porque ele estava dormindo, ele acorda, as algemas caem das suas mãos, né? O texto fala que as algemas caem da sua mão, o anjo manda ele vestir a capa, né? E isso, consequentemente, Pedro vai fazendo, vai obedecendo. Mas aí no versículo, acho que é o 9, Bruninha, né? O final que diz assim, que Pedro, né? Ele estava fazendo, mas ele pensava que isto era uma visão. E eu fiquei imaginando assim, meu Deus, crente de fé, penteca mesmo, sabendo que Deus faz o sobrenatural com visão ou sem visão, assim, no sentido de, porque a Bíblia diz que ele pensava que isto era uma visão, mas sabe que Pedro se entrega a essa visão? Mesmo ele sem saber que era real, porque tem uma versão que diz, mesmo sabendo, pensando que não era real aquilo que estava acontecendo, mas era uma visão que ele estava tendo, você vai observar que Pedro, ele crê naquela visão, ele obedece àquela visão dada por Deus, aquela ordem do anjo. E eu fiquei pensando, agora que à tarde aqui, eu já ministrei muito nesse texto, mas eu fiquei pensando assim, meu Deus, até no sonho ou até na visão, Pedro obedecia, acreditava, né, assim, porque a Bíblia diz que as algemas saltaram das suas mãos. Ok, houve a intervenção de as algemas cair, mas o anjo, leia o texto, o anjo diz assim, pega a capa. Ele pega a capa, veste a capa, ou seja, estava dando uma ordem, não era, estava dando uma instrução, estava dando uma palavra, estava dando verdadeiramente uma ordem a ele, veste a capa. E quantas vezes, amadas, né, queridas no Senhor, você que está aí também, que entrou, que eu não conheço você, mas que está aí nessa live e está escutando, quantas vezes, né, assim, o Senhor usa, né, pessoas, usa, né, anjos, usa, né, que anjos ministradores realmente, né, não fazendo apologia a anjos, né, a estar adorando a anjos, porque nós sabemos que anjos são os ministradores por Deus, ou seja, ele dá ordem aos seus anjos para nos guardar, para, né, acampar ao nosso redor, como o Salmo 125, né, que os anjos do Senhor acampam ao redor dos que o temem e o livra, não é? Então, assim, são ordem de Deus. E eu fiquei imaginando, né? Essa parte do texto falou muito forte ao meu coração. Né? Assim, primeiro, o de repente de Deus. Né? Assim, porque Pedro esperava a ação de Deus, a intervenção de Deus. Só que Pedro, naquele momento, ele dorme, porque ele não imaginava, ou ele não pensava que seria daquela forma. Talvez você que está aí, né, assim, está até dormindo, e o anjo, né, ou a serva do Senhor, né, a pastora, né, te chamou para essa live, né, assim como o anjo tocou, né, e nele ele acordou. Eu sei que nessa tarde eu sou um instrumento de Deus para a sua vida, para tocar na sua vida, para dizer, olha, o Deus em que você está esperando, o Deus que eu estou esperando, né, ele vai agir de repentemente na sua vida, de repente, mesmo se você está
tendo a certeza de que hora isso vai acontecer, porque você tem esperado em Deus. Sim, é fato, amém. Não perca a sua esperança não, em Cristo Jesus. Mas sabe que quando a gente está esperando esse tempo, a gente não sabe se é daqui a 1 hora, se é daqui a meia hora, se é daqui a 1 dia, se é daqui a 2 dias, 1 semana, a gente não sabe. Pedro, né, o texto não fala que, tipo, ele estava orando e dizendo, Senhor, faz alguma coisa aqui e tal, tudo. A Bíblia diz, e a gente entende que como discípulo apóstolo de Jesus, né, aprendeu com Jesus, em todo momento está orando. Pedro se deita, Pedro dorme, Pedro descansa, porque Pedro sabia que Deus estava no controle da vida dele. Pedro estava esperando e sabendo, ó, eu tá aqui, algemado, mas eu consigo ter paz, eu consigo descansar, porque eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei que eu só não sei de que maneira, porque Deus faz, né, infinitamente mais, né, Camila, de tudo que pedimos ou pensamos. Talvez você pense que Deus vai fazer de uma forma e Deus vai fazer de outra, esse de repente de Deus chegando na tua vida. Aleluia. Eu quero ser, e eu declaro sobre a tua vida, né, ser esse anjo, esse instrumento que tocou na vida de Pedro. Eu quero tocar na tua vida nessa tarde com a palavra de Deus, que o de repente de Deus está chegando na tua vida. Você está esperando e confiando em Deus. Mas aquele de repente que a gente disse, não, eu tenho essa promessa, eu estou esperando. Mas sabe que muitas vezes a gente diz, eu estou esperando. E a gente olha essa esperança, esse esperar bem lá na frente, como se fosse algo muito distante, que precisasse de uma etapa, né? Ou seja, por exemplo, né, alguém que pede ao Senhor, né, um esposo, e aí, né, pensa que assim, não, eu estou esperando em Deus, aí veio o namorado, e aí eu estou esperando em Deus, mas aquela esperança lá no futuro, ou seja, eu vou namorar mais 1 ano, eu vou namorar 2, né, assim, e esquecendo que o de repente de Deus pode ser assim, ó, assim como Pedro, que estava descansando em Deus, sabendo que Deus ia fazer, e o de repente chegou. E o de repente chegou de uma maneira muito rápida na vida dele. Não esperou o julgamento no outro dia, mas a Bíblia diz que naquela noite o anjo do Senhor visitou, tocou a vida dele, né, pediu para que ele levantasse. E Pedro, pensando que era uma visão, ele obedeceu. Talvez você esteja pensando, nossa, é uma visão. Será que Deus está falando comigo por meio da pastora, usando a vida da pastora, para falar para mim que vai ser de repente, sem eu estar esperando, porque eu estou esperando que isso vai acontecer tal mês, tal ano, né, assim, tal hora, e o Senhor está usando a vida dela para dizer que vai me surpreender, né, assim, que vai ser esse de repente que eu não estou imaginando que será tão rápido para a minha vida. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu quero te dizer que esse significado desse de repente que não esperava é porque é um de repente rápido de agir, ou seja, é um tempo fora do tempo. Porque o que é que Pedro esperava? O texto mostra muito claro. Ele estava lá com a escota, ele estava lá com as algemas e aguardando o julgamento, ou seja, ele estava esperando o quê? Deus vai intervir, Deus vai fechar a boca desse leão, Deus vai fazer essa sentença, me pôr em liberdade. Talvez seja isso que ele estava esperando, talvez seja isso que você está esperando. Dessa e dessa forma, você tem planejado essa espera em Deus. Só que eu quero te dizer que esse repentinamente, ou seja, de repente de Deus, é a chegada fora do tempo. Aleluia. Entende? Não sei se você está recebendo aí, se você está conseguindo compreender a visão de Deus nessa tarde para a sua vida. Você está esperando em Deus, mas a sua espera tem sido focada em um amanhã,
um lá na frente, daqui a um mês, daqui a 2 meses, daqui a 3 meses, e o medo em você até de dizer assim, ai meu Deus, está indo rápido demais, né? Essas coisas assim, tá? Eu conheci ontem, eu conheci amanhã, já está falando. Eu me lembro que quando eu conheci o meu esposo, né, assim, meu primeiro namorado e o meu esposo, né, assim, mas eu lembro que com dias que a gente namorava, o meu esposo disse, você é a mulher da minha vida, eu vou me casar com você, e com você eu vou ter filho. Eu lembro que na hora eu me assustei, eu disse, meu Jesus, misericórdia, até porque no momento, né, assim, ele não era evangélico, e aí eu já fiquei com o pé atrás, porque, né, assim, eu tinha começado um namoro, né, com uma pessoa que não era crente, e eu acabei porque ele não era crente, mas porque a Bíblia me ensina que não há comunhão luz com as trevas, então eu, né, dei para trás e eu disse, eu vou esperar no Senhor. E para mim aquela espera era uma espera lá na frente, era uma espera que ia demorar. No outro dia, eu tinha ido, né, para o aniversário da prima dele, e ali eu conheci o meu esposo. E eu me lembro que quando ele falou, né, isso, eu me assustei. Eu sou a esposa dele, né, 32 anos de casado, né, estamos com 35 anos em dezembro que a gente se conhece. Nós temos 2 filhos, um menino, um rapaz e uma moça, e somos agora avós, né, ou seja, de um neto lindo. Sabe que de repente, às vezes, nos assusta alguém que está na visão e diz assim, de repente, porque você, Deus está mandando eu repetir, talvez você esteja dizendo, nossa, ela está repetindo isso, sabe por quê? Porque você precisa entender o que Deus, nessa tarde, mandou como anjo, que foi naquela prisão. Deus mandou eu fazer essa live para falar para você, para tocar em você, tocar na sua vida, não tocar de julgamento, de apontamento, é tocar para você se despertar, para dizer que Deus, de repente, sem você estar esperando nesse seu tempo, que parece que é lá distante, esse de repente é muito em breve. É sem você estar esperando, você só está esperando em Deus, mas está achando que esse tempo é mais para frente. E Deus está dizendo, eu vou te surpreender. Sem você esperar, sem você pensar que é para amanhã, que é para o mês, que é para o ano, né? Assim, eu vou te surpreender. Esse de repente vai acontecer na sua vida. Eu me lembro, Bruno, aí, né, na tela, ela pode testificar disso. Eu me lembro que a gente foi para a casa de Ivanilza, ela também entrou agora na live. Nós fomos para a casa dela, né, assim, e uma pessoa convidou Camila, ela, né, assim, ela entrou no meu carro, eu nem entendia, e ela falou que Deus, né, que já tinha plano na vida dela, né, Deus falou no coração dela, assim, ela vai ser sua pastora. Quando eu olhei no retrovisor, eu observava que ela estava olhando muito para mim, né, assim, eu sou tímida, as pessoas pensam que não, mas eu sou, né, assim, e aí eu ficava meio assim, porque eu percebia, quando eu olhava do retrovisor, ela estava olhando para mim. Quando ela desceu, né, assim, foi uma coisa assim impactante. O Senhor falou ao meu coração e ela lembra disso, né, que Deus começou a usar a minha vida para a vida dela, né, assim. E ali ela se converteu ao Senhor Jesus com uma outra pessoa que não perseverou na fé, né, assim, mas que Deus tinha promessa de coisas lindas na vida, né, assim, daquela outra pessoa. E houve ali, naquela tarde, essas 2 salvações. E eu fiquei, nossa, eu vim esperando, pensando em uma coisa, e esse Deus que faz de repente, sem você ter 20 anos, sem você estar esperando, né, assim, Deus faz na sua vida. Naquela tarde, provavelmente, Bruninha conheceu esse repentinamente de Deus. Ela estava no trabalho, foi pro culto, nem assim, nem ela imaginava que ali Deus ia ter um encontro que ia falar. É repentinamente que eu quero nessa tarde falar para você. Você está aí ouvindo Deus falar? Você está prestando atenção no que Deus está falando? Porque, olha, querida, você pode se levantar agora e repentinamente tu vê a tua resposta.
Você pode Aleluia. chegar em casa Glória. e repentinamente a tua bênção, aquilo que você está esperando em Deus, pode acontecer, sabe por quê? Porque esse de repente é um de repente mesmo. Como tem ardido no meu coração e me chamou a atenção. E aí me chamou a atenção que mesmo ele pensando que era uma visão, eu quero dizer para você aí, que mesmo que esteja pensando, não, a pastora está pregando porque a pastora gosta de pregar, a pastora está pregando porque talvez ela não tenha nada agora para fazer, e aí ela quis, né, aparecer na live e veio. Não, querido, não. Né, assim como Pedro, que, querido, né, pensando que aquilo era uma visão, as algemas caindo, mas ele pegou a capa, porque o anjo disse, pega a capa, segue-me. Ele foi, ué, tu vai seguir uma visão? Visão não é real. É? Não é. Se você tem aqui uma visão me mostra algo que você está vendo, mas não é real. Não era uma pessoa que chegou, abriu a cela, tirou as algemas e falou, oi, meu nome é fulano de tal, vamos sair daqui, algo real. A Bíblia mostra, leia aí, Bruninha, que era uma visão, como uma visão, mas a Bíblia mostra que quando o anjo diz a ele, pega a capa, levanta, segue-me, ele ficou lá parado? Não. Ele ficou questionando. Aleluia. Ora machandarayaste. Oh, nekemi louvou daraste. Andouve que minaias telebicodoro. Aleluia. Aleluia. A Bíblia diz que quando ele pensa que tudo aquilo que estava acontecendo, né, talvez você esteja pensando que isso é mais uma ministração, é mais uma emoção, é mais uma mensagem para a sua vida. Eu quero te dizer que Pedro, mesmo pensando que era uma visão, ele segue, ele vai, ele pega a capa, ele se levanta e ele vai. A Bíblia diz que, depois o texto você possa ler e meditar, a Bíblia diz que ele segue, né, o anjo e vai e passa a primeira porta, né, a porta se abre, né, enquanto ele anda a porta se abre e de repente, né, quando ele vê, ele já estava lá na casa de onde estavam os irmãos congregados, ele bate, né, na porta, chama, e os irmãos que estavam incessantemente orando, né, aí Rode, né, vai atender ele e diz, eita, é um anjo, é a alma, é o pensamento, eu tive uma visão, é Pedro que está lá fora, entra e vai dizer, e Pedro que era real, tendo de novo, dizendo, talvez se fosse uma pastora da vida, Adriana, ia dizer, ué, vocês não estavam orando, o que é que vocês estão assustados? Se vocês estavam orando ao Deus que tudo pode, ao Deus que tudo faz, por que está espantado? Né? Porque Deus é o Deus do impossível, é o Deus que faz, o Deus que não existe nada demasiadamente impossível que Deus não possa fazer. Então, esses 3 pontos, repetidamente, ou seja, de repente, a obediência, pensando que era uma visão, mas mesmo pensando que era visão, ele obedece. Ele pega a capa, né? E o terceiro ponto, ele segue. Quem segue a visão, quem acredita na visão, né? Quem obedece à visão de Deus para a sua vida, né? Tem resposta do Senhor. Glória tem, a Deus. sabe, o desfrutar do milagre de Deus na sua vida. Nessa tarde, é isso que nesta tarde eu quero trazer para o seu coração. Aquilo que impactou o meu coração nessa tarde, enquanto eu estava meditando nessa palavra e tive que sair da sala porque tomada de alegria da presença do Senhor, né? O Senhor bradou tão forte no meu coração, né? Repetidamente, ou seja, de repente. E às vezes eu fico rindo, né, quando algumas pessoas dizem, poxa, eu perdi a live, como foi? A pastora nem avisou, né, e alguns que me conhecem dizem, você sabe como é que eu sou, Deus mandou, eu vou, né, alguns às vezes eu tenho a oportunidade de, como agora de tarde, vamos agora,
que a gente vai dar uma palavra, né? Eu aviso. Mas tem outras não, querida, que eu vou estar aqui e de repente Deus vai me levantar, vai ministrar o meu coração, vai me ordenar a dizer, e eu simplesmente vou obedecer, porque eu creio na visão, eu creio no chamado, eu sou do Senhor e as suas ovelhas ouvem e obedecem. Não basta a gente só ouvir, eita filha, olha, ministra essa palavra, recebe essa palavra, e a gente não obedecer e dizer, vai lá filha, ministra essa palavra, né? Porque existem pessoas que precisam ouvir que o de repente de Deus vai acontecer, que você vai, né, ficar tão alegre, né, pensando que é até uma visão, pensando que não é real, né, por ser tão de repente, quando você não está esperando, que você vai ficar pensando, né, ou modeando como o povo de Israel, no Salmo 116. Quando o Senhor restaurou, ficamos como quem sonha. Talvez você vai ficar exatamente assim, né? Esse de repente, que você vai ficar olhando, como foi isso? Como foi isso? E você querer entender a visão, você querer entender o milagre, mas Deus só está dizendo, você vai ficar como quem sonha. Glória a tua boca vai se encher de risos. Você vai poder dizer, e as outras nações, as outras pessoas vão poder dizer grandes coisas. O Senhor fez por Bruna, grandes coisas. O Senhor fez por Jana, grandes coisas. O Senhor fez por Ivanilza, grandes coisas. O Senhor fez por Jana, por Camila, né, por Diana que entrou aí, por cada um que entrou nesse momento, né, que vai subir, aí não dá para ver o nome, mas tanto a gente vai dizer como outras nações, e você vai poder se encher de riso e dizer, nesta tarde, o Senhor tocou na minha vida, né, me levantou e falou comigo, né, de repente, eu nem esperava que isso ia acontecer, eu esperava que isso ia ser mais lá na frente e até demorar, né, porque eu tenho uma promessa, mas eu não sei quando essa promessa vai acontecer. Mas eu quero te dizer que esse de repente de Deus, né, assim, de quem espera nele, o de repente dele acontece na sua vida. E mesmo que você tenha alguma dúvida dessa palavra, dessa ministração, de entrar nessa live e talvez esteja dizendo, não, é só mais uma live, né, achando que é uma coincidência, né, assim, simplesmente nessa tarde. Faz como Pedro, né, assim, que pega a capa, segue, sabe o que tu faz agora? Onde você estiver, né, dobra o teu joelho, ou se você não pode, porque você está no trabalho, eleva o teu coração, o teu pensamento a Deus e agradece a Ele pelas grandes coisas. Deus livrou Pedro daquela prisão. Deus, né, glorifica e exalta a esse nome do Senhor, né, que faz o milagre, faz acontecer o milagre na sua vida. Louve e agradeça a esse Deus que tudo pode, porque Ele é o Deus do impossível. Que Deus abençoe. Obrigada, Bruninha, por compartilhar, né, dividir aquilo aí comigo, né, ler essa palavra, tá certo? Obrigada a cada um aqui pôde aí testemunhar, né, que Deus está falando, glorificando ao nome do Senhor, a um Deus que não mudou. Ele levanta anjos para ir na prisão, ele levanta anjos para ir onde você está aí, nesse lugar. Glória a Deus que a internet tem nos permitido, né, chegar onde a gente não pode estar exatamente presencialmente, né, assim, mas chega a nossa voz, chega a nossa imagem, chega principalmente a palavra do Senhor para a tua vida. Que Deus abençoe, que a Angélica também, né, tá aí, né, assim, que a palavra de Deus, né, chegue ao teu coração, né, e faça aquilo que ela foi designada nessa tarde a acontecer na sua vida, na minha vida, para a glorificação no nome do Senhor Jesus. Amém. Um beijo no coração. Se você puder compartilhar essa mensagem, tá certo? Na sua rede social, Bruninha vai salvar essa mensagem, colocar lá no canal, e daqui a pouquinho você pode pegar essa mensagem, compartilhar com outras pessoas, mas no canal comenta
curte, né, comenta, o canal não é meu, é de Bruninha, né, assim, mas assim, para que o nome de Deus seja glorificado, para que, né, entenda que esse conteúdo é importante e ele comece a disparar para as outras pessoas, para que outras pessoas possam ser alcançadas pelo poder dessa palavra. Obrigado, Jana, a você também, meu amor, que Deus abençoe muito, eu te amo, tá certo? Um beijo no coração. Eu agradeço muito a Deus por ter esse privilégio, né? Essa oportunidade de o Senhor falar e eu poder dizer, eis-me aqui, Senhor. Não importa o lugar, né? Assim, se comigo tu estás, eu estou ministrando, se a tua presença for comigo, né? Ele me capacita e traz aquilo que está no teu coração, para o meu coração, para o teu coração nessa tarde. Um beijo no coração. Fique na paz. Beijo.